Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa imensa oportunidade de estarmos na casa dEle, aprendendo, ouvindo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome dEle, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amados, quando a gente tem, não sei se acontece com os outros pastores, mas quando tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, é um mix de medo, de insuficiência, de privilégio também, de honra, de estar disponível para fazer a vontade do Senhor, para ministrar, e a gente sente pequeno diante da grandeza da palavra de Deus e diante da necessidade de cada um que nós temos, a qual nós pessoalmente não podemos suprir, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura, ela cura, ela dá vida, ela alimenta, ela sustenta. Então essa é a nossa certeza, a nossa esperança, que Deus vai falar a cada coração aqui nesta manhã, que Deus tem algo novo, não só para os irmãos, para a minha vida também, e que nós possamos estar disponíveis. A gente vem às vezes com tantos problemas, tantas situações, incertezas, dúvidas à casa do Senhor. A gente precisa deixar tudo de lado, focar e prestar atenção o máximo possível para extrair aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus lá no início, Gênesis, no versículo 26. Vou ler alguns versículos, depois eu vou citar outros versículos. Gênesis, o capítulo 26. Vamos ler até o versículo 5. E a seguida que eu for prosseguindo, eu vou citando outros versículos. Nós vamos falar precisamente sobre todo o capítulo de número 26. Gênesis, no capítulo de número 26. Diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou te mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Quantas estrelas? Farei com que quantas estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Pai, estamos diante da Tua palavra uma vez mais, Senhor, e eu peço nessa hora que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha tomar a minha vida, Deus, para falar somente aquilo que o Senhor deseja que seja falado nesta manhã. Ó Deus, abre o coração dos Teus filhos, abre a mente, o entendimento, a vontade de aprender da Tua palavra nesta manhã. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Dai-nos, ó Deus, o maná do céu nesta manhã. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos corrige, nos instrui, nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja nesta manhã pela Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, eu gosto muito e eu ministro bastante sobre passagens do Velho Testamento. Não sei se todos vocês têm essa clareza de que o Velho Testamento, ele é cristão. Jesus, porque existe o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o anúncio de Jesus, né, com o nascimento de Jesus. Então dá-se a impressão que existe o Velho Testamento, onde Jesus não existia, e começa o Novo, onde é uma nova história, um cara que chegou para virar tudo de cabeça para baixo. Essa é a
noção que se tem olhando a grosso modo a Bíblia. Mas quando a gente vai ver na realidade, Jesus ele está desde Gênesis a Apocalipse. Um judeu, essa semana eu vi um judeu conversando com um cristão, e o judeu falou para ele assim, olha, por que vocês não ficam então com o Novo Testamento e deixa que nós ficamos com o Velho Testamento? Ele falou assim, porque Jesus está no Velho Testamento. O Velho Testamento ele é cristão. Todo o Velho Testamento é cristão, fala de Cristo, fala de Jesus. Ele está presente todo o tempo. Simplesmente, o que acontecia no passado, acontecia com coisas naturais, com situações naturais, que estavam apontando para o espiritual, que seria Jesus. Jesus haveria de vir cumprir tudo o que foi mencionado no Velho Testamento. O Velho Testamento, depois do nascimento de Jesus, depois que nós tivemos a graça reveladora de Jesus, nós entendemos que Jesus estava presente em todo o Velho Testamento, Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia diz respeito de Jesus. E se fala a respeito de Jesus, que era o nosso Salvador, que Ele comprou uma igreja para si com o teu sangue, diz respeito a mim e a você. Todos os princípios bíblicos, toda a base que nós temos da nossa fé em Cristo, ela está no Velho Testamento. Nada foi desfeito. Jesus não rasgou o Velho Testamento, Ele cumpriu o Velho Testamento. Uma vez Ele cumpriu o Velho Testamento, nós hoje seguimos os passos de Jesus que cumpriu o Velho Testamento. Então, todas as mensagens, todas as narrativas, todos os acontecimentos bíblicos do Velho Testamento tipificava alguma coisa que iria acontecer depois no mundo físico e também no mundo espiritual. Hoje nós lemos aqui essa passagem de Gênesis 26, onde fala, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque é bastante reveladora a palavra de Deus, e nessa manhã nós vamos aprender algumas coisas sobre isso aqui. Fala que Isaac, ele estava morando, depois que seu pai Abraão morreu, e para refrescar a mente dos irmãos, Isaac era o filho de Abraão. Deus chamou Abraão para fazer um povo especial, um povo que adoraria a Deus, e chama Abraão já velho de idade, com a sua esposa Sara, e ainda demoram para ter esse filho Isaac, e tem esse filho Isaac, Deus faz a promessa para Abraão, mas agora Abraão já é morto, Isaac já tem os seus filhos, e a Bíblia diz que onde morava Isaac, em Canaã, naquela região ali, houve uma fome, houve um momento de escassez naquela região, e o povo da região estavam indo para o Egito, estava voltando para o Egito, porque ali naquela região havia uma escassez muito grande, e certamente cogitou, e também Isaac cogitou a ir, passou pela cabeça dele, a voltar para o Egito, e a Bíblia no texto que nós lemos, diz que Deus aparece para Isaac, e fala, olha Isaac, não vá para o Egito, fica aqui, e Deus então ele confirma a promessa que ele tinha feito para Abraão, agora na vida de Isaac. Presta bem atenção, se Deus tem uma promessa na vida do seu pai, do seu pastor, da sua igreja, ela é para o seu pastor, para o seu pai, para a sua igreja. Você precisa aceitar essa promessa que Deus tem para a sua vida. Filhos que nasceram no Evangelho, esse que nasceu, não nasci, mas bem criança ainda, e tenho o costume, eu lembro quando eu eram 5, 6 anos, foi perguntado a nós se nós queríamos seguir a Jesus, aceitar a Jesus, e nós respondemos que sim, queríamos seguir a Jesus. Filho de pai que serve a Jesus, ele precisa, um momento da vida, tomar uma decisão, aceitar a promessa de Deus na vida. E então Deus aparece para esse homem chamado Isaac, que agora estava vivendo um momento difícil, e refresca para ele, fala da promessa que tinha feito para o seu pai, e que estava vigente na vida dele, mas assim, como Abraão precisou obedecer, Isaac também precisaria obedecer a promessa de Deus, e não fazer aquilo que estava certamente no seu coração. E a Bíblia diz que ele ficou então debaixo da ordenança do Senhor, ele ficou naquela região, ele foi para uma cidade chamada Gerar,
E a Bíblia diz que ele chegou naquele lugar porque Deus tinha prometido abençoá-lo. Irmãos, há uma diferença muito grande da pessoa que conhece a promessa de Deus na vida dele e daquele que não conhece. Há uma certeza muito grande nos passos daquele que conhece o Deus a qual ele teme. Há uma convicção muito grande na vida daquela pessoa que sabe que Deus é com ele, que sabe que ele está inserido nos planos do Senhor. E a Bíblia diz que ele fica naquela cidade de Gerar. E ele faz algo interessante, a Bíblia diz que ele plantou naquela cidade. Plantar significa ele atuou, ele agiu, ele deu um passo de fé. Como que numa região onde havia seca, como que numa região onde há escassez de alimentos, ele agora planta naquele lugar. Uma terra que nem dele era. E a Bíblia diz que ele planta e ele colheu 100 por 1, porque estava debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus. Talvez alguns de nós aqui, algumas pessoas que estão aqui, possam não entender o que é fazer parte da promessa de Deus. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida nas mãos dele, se você entregou a vida da tua família na vida dele, se o seu lar, você convidou Jesus para entrar nele, descansa, porque você está sendo guardado por um Deus que jamais vai deixar as suas promessas falirem. Descansa, porque a promessa de Deus irá cumprir na sua vida. Não sei qual o tempo, não sei quanto tempo vai durar, mas descansa. E há algo mais ainda que a palavra de Deus nos enforça a fazer. Plante. Está escasso, mas plante. Está seco, plante. Há uma promessa, há uma ordenança de Deus, há um direcionamento de Deus na sua vida. Plante onde você estiver. Não fique parado, não olhe para trás, não desanime, não deixe as circunstâncias te engolirem. Esses dias nós fomos para a praia e levamos a Clara com a gente, e vinha a onda, ela queria entrar na onda, e vinha a onda, e a Clara, por não saber, ela pulava antes da onda chegar, e a onda pegava ela e jogava, e dava como chama? Um caldo nela, isso. E às vezes nós fazemos assim, irmãos, por não conhecer o Deus que nós temos. A luta vem, as situações vêm, e nós não temos a experiência suficiente para passar por essa onda, por essa luta, e ela vem e nos pega e nos leva. Mas quem está debaixo da promessa de Deus, sabe que existe um Deus que está direcionando. E interessante é que a seca pode vir, a escassez pode vir, e a Bíblia faz questão de falar, pastor Paulo, que teve uma seca, uma escassez nesse momento, como já havia acontecido com Abraão. Mas espera aí, Abraão não é o homem que Deus chamou, Deus te chamou, em João 15,16 diz que nós somos eleitos por Ele, e Ele nos chamou, Ele nos amou, mas ainda assim haverá escassez, ainda assim haverá tempos que nós precisamos, debaixo do direcionamento de Deus, tomar algumas atitudes, debaixo do direcionamento de Deus, fazer algo que agrade ao Senhor, colocar a nossa fé em ação. Plante, não deixe de plantar. E a Bíblia diz que então outras coisas que eles fizeram ali, os filisteus tinham entulhado, tinham entupido os poços que o seu pai Abraão tinha abrido naquela região, e a gente fala assim de poços de água, né? Como se fosse uma coisa simples, mas naquela região era preciosidade. Naquela região, um fazendeiro, uma pessoa, não podia se estabelecer se ele não tivesse o seu poço de água, se ele não tivesse a sua fonte de água. A água ali era riqueza. Seria impossível alguém ter uma fazenda ali, ter as suas coisas, se não tivesse como alimentar, se não tivesse como dar a água a essas ovelhas, ou esses animais. E a Bíblia diz que ele então, além de ele planta, Deus abençoa ele de uma forma poderosa. A Bíblia diz que houve então o rei Abimeleque ficou um pouco enciumado por causa da bênção de Deus.
Agora ele estava enriquecendo naquele lugar. E mais do que isso, ele limpa os poços, e os poços voltam a dar água. A Bíblia diz que ele limpa o primeiro poço, e os pastores de Abimeleque chegam ali e discutem com ele, e ele coloca o nome do poço de discussão. Irmãos, os problemas na nossa vida, na vida do cristão, eles virão. Não tenha dúvida, Jesus mesmo falou, olha, no mundo teremos aflições, vão ter aflição. Tem como trocar esse microfone? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então os problemas, situações virão, e a gente leva no lado literal, né, de inimigos, de pessoas que invejam da nossa vida, mas nem sempre, meus amados, às vezes o problema nosso somos nós mesmos, o problema nosso é aquilo que existe dentro de nós mesmos. Paulo fala, olha, miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer isso eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço. Sabe, então na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, nós precisamos lutar com as nossas próprias dificuldades, com os próprios inimigos que se levantam contra nós. A Bíblia diz que ele deixa então, e ele vai e abre outro lugar, limpa outro poço, pois os pastores vieram e arrumaram um problema ali de novo, e ele coloca o nome naquele poço de inimizade, porque causaram inimizade entre aquele povo. Irmãos, presta bem atenção, a carreira cristã, a fé cristã, a caminhada cristã, é cheia dessas situações, desses problemas. Tempo de seca surgem, dificuldades surgem, inimigos se levantam, inimigos entulham os nossos sonhos, nossos poços, tampam, inimigos que se levantam contra nós, que se levantam contra a nossa família, que se levantam contra a igreja. Isso é comum, isso é normal. Nada disso diminui a promessa de Deus e nem coloca em xeque a promessa de Deus na nossa vida. Mas são situações, já estávamos falando com os pastores ali em cima, o tempo que Deus levava para cumprir a promessa dele, na vida de Abraão, foi quanto tempo? Foi 25 anos para que Isaac nascesse, depois que Deus prometeu ele. Depois, no meio desse tempo, Deus ainda pede a Abraão para matar Isaac. Preste bem atenção às coisas como vão. Isaac agora nasce, Isaac casa velho, 40 anos aproximadamente. Aí ele casa com uma mulher, e a mulher que ele casa é estéril. Irmãos, onde nós estamos? Quem falou para nós? Quem nos trouxe essa impressão de que a fé cristã, a caminhada cristã, é tudo maravilha, é tudo fácil, é tudo rápido? As coisas vão surgirem assim. Nunca foi assim e nunca vai ser. Existem caminhos que nós precisamos passar por eles. Existem secas que passam na nossa vida, que são para tratar o nosso caráter, a nossa vida, para afinar, para polir a nossa fé. Eu fico olhando os homens de Deus que adoraram a Deus, e a Bíblia cita muitos que adoraram, mas tinha uns que foram diferentes a forma deles adorar, pastor. Porque o altar que eles construíram não era para cima. Eles não tinham nem com o que construir um altar. Era o altar da humilhação, o altar da dor, o altar da falta. O que aconteceu com Jó? A gente tem o hábito de falar, olha, aconteceu isso comigo e eu perdi o chão debaixo de mim, né? Nós temos outro costume de falar assim, olha, está no fundo do poço. E é o que aconteceu com Jó. Jó perdeu o chão, Jó perdeu tudo. O altar de Jó não tinha nada para cima, pastor, era tudo para baixo. Mas a Bíblia diz que ele adorou a Deus ali, naquele momento. Adorou a Deus. O próprio Abraão, quando Deus pede Isaac para ele, Isaac era tudo que ele tinha. Porque antes de Deus pedir, chamar Abraão, Abraão já era rico. Abraão já tinha ovelhas, tinha tudo. Então essas coisas não contavam mais. Isso não fazia parte da bênção de Deus na vida de Abraão. Abraão tinha uma promessa e um filho, que era o filho da promessa. E Deus pede ele. O altar de Abraão não tinha nada, pastor. O altar de Abraão não tinha nada, tudo o que ele tinha. E eu acho interessante que ele fala, olha, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Não, ele não fala assim. Ele fala assim, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Eu vou dar tudo que eu tenho. Tudo que Deus me deu até hoje, Ele me pediu em adoração, não em sacrifício. E eu vou fazer para Ele. Irmãos, esses momentos da nossa vida que nós passamos,
momento que você não tem nada para levantar um altar, é aí que Deus vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Jacó, quando fugia do seu irmão, Jacó tinha uma sentença de morte. Esaú prometeu matá-lo assim que o seu pai morresse. Uma sentença de morte que ele tinha e mais nada, uma pedra que ele colocou como travesseiro. A Bíblia diz que ele pegou essa pedra e colocou como um altar diante de Deus. Sabe a dor que você tem? Faz dela um altar de adoração ao nome do Senhor. A falta que você tem, faz dela de um altar em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A decepção que está na sua vida, faça dela um altar ao Deus dos céus. A vergonha que você tem, o desacato que você carrega com você, faz dele um altar. Faz dele um altar de adoração. Engrandeça o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Plante, cave poços nos tempos difíceis. Cave poços em terras estrangeiras em momentos difíceis, mas faça a vontade de Deus. Certamente esse homem falou assim: olha, como que eu não desço para o Egito? Está todo mundo indo para o Egito. Pois o negócio agora, a porta, a salvação é a gente voltar para o Egito. A Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando. E Deus fala para ele: olha, mas você não é todo mundo. Você está debaixo de uma promessa. Você está coberto com a minha mão. Você está no meu direcionamento, porque eu fiz uma promessa para o seu pai, e eu irei cumprir tudo aquilo que eu prometi para o seu pai na sua vida. Deus irá cumprir tudo o que Ele prometeu a você um dia. Tudo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, irá se cumprir em nome de Jesus. Mas faça algumas coisas. Plante, cave poços. Não deixe de lutar, não deixe que os inimigos, não deixe que a confusão do primeiro poço te pare, não deixe que a inimizade do primeiro poço te pare. E a Bíblia diz que ele vai e cava um terceiro poço, pastor. E nesse poço houve tranquilidade. Poço da tranquilidade. E ele falou: aqui agora nós estamos tranquilos. Poço espaçoso, poço de tranquilidade. Mas não era o lugar que Deus tinha para ele. E a Bíblia diz que então ele sai desse lugar, Deus ordena ele, ou ele vai direcionado por Deus, e ele vai a um lugar, sobe as montanhas, e ele chega nesse lugar alto. Quando ele chega nesse lugar alto, Deus continua prosperando e abençoando ele. E acontece algo interessante, que o rei Abimeleque agora vem ao encontro dele, para reconhecer que Deus era com ele, para reconhecer que a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Deixa eu te falar alguma coisa. Em algum tempo da vida, em algum tempo da sua história, a sua família vai reconhecer que Deus é e era e é com você. Que Deus está no controle da sua vida. Que nada fugiu do controle. Que as promessas dele jamais irão se falir diante de ti. Algum tempo da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua história. Não se importa com a seca do dia de hoje, não se importa com os poços entulhados, com os sonhos entulhados. Deus, no tempo certo, irá fazer com que esses sonhos voltem a fluir, como nós cantamos água aqui. Esses poços, a Bíblia diz que os poços eram de águas correntes, ou de águas vivas, e nós cantamos que rios de água vivas fluirão do teu interior. Deus vai trazer vida à sua história. Deus vai trazer águas correntes na sua família. Deus vai reviver os sonhos que estão mortos na sua vida. Ele vai limpar os poços da sua vida que foram entulhados pela dor, pela decepção, pela vergonha, pelo fracasso que um dia aconteceu na sua vida e na sua história. Mas presta atenção, nada disso interfere na promessa de Deus. Nada disso tira o valor de você para Deus e nem de Deus para você. Sabe que Deus, Ele é um ser perfeito. Ele é um ser soberano. Nada que acontece, nenhuma crise, nada diminui a Deus ou fere a imagem de Deus. Vem carnaval, faz coisas horrorosas aí no Brasil, para arranhar a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus. Vem músicas, vem filme, Porta dos Fundos, vem no seu que o inferno se levanta, pessoas diabólicas escrevem livros, tentando diminuir a Deus.
passa-se o carnaval, passa-se a música, passa-se o filme, passa-se tudo, e Deus permanece o mesmo. Ele é um Deus soberano que está sentado em um alto e sublime trono, e Ele zela pela sua vida, pela sua história. Está seco, plante; está seco, cave poços; está seco, limpe os poços, porque águas correntes irão fluir em seu favor. O inimigo tem que reconhecer um dia, a família vai reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus é o Senhor da sua história, mas a história não para por aí, e ele sobe, ele vai para um lugar, quando ele recebe essa visita, que ele faz uma aliança com esse rei, que ele poderia ficar ali, que ninguém ia atacar ninguém ia, ele realmente estava tomando posse daquilo que Deus tinha dado para ele. A Bíblia diz que enquanto eles estão lá, que chega a notícia que eles tinham cavado outro poço, e que tinha dado águas correntes lá no alto da montanha. A Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor nos acompanham. Se você ouvir a palavra de Deus, se você estiver disposto a aceitar a promessa que Deus tem na sua vida, as bênçãos do Senhor, as águas vivas, a prosperidade de Deus irá te acompanhar onde quer que você vá. Onde quer que você vá, Deus estará contigo. Vai vir tempo seco, vai vir tempo de escassez, vão vir dificuldades, vão vir pessoas para entulhar os seus poços. Quando você lutar para desentulhar, vão vir aqueles caçando confusão. Quando você fugir da confusão, vem uns procurando inimizade. Quando você fugir da inimizade, você vai chegar em um lugar onde você vai pensar que tudo está bem, mas ainda assim nem sempre. Quando tudo está bem, é o lugar que Deus tem reservado para nós. A Bíblia diz que Jacó, o filho de Isaac, uma certa vez chegou numa cidade chamada Siquém, e colocou as suas tendas e tomou conta daquele lugar, e o lugar, seus pastos, muitos pastos para os seus animais, mas não era a promessa de Deus, não era ali para ele. Eu citei aqui que ele colocou uma pedra e fez um voto, e o voto que ele fez a Deus, o altar que ele levantou a Deus, ele levantou o altar, que se o Senhor o abençoasse, ele voltaria para oferecer a Deus um sacrifício. E agora ele tinha esquecido disso, e tinha ficado lá em Siquém, porque Siquém tudo estava bem. Tudo estava bem, mas ainda assim não era a vontade de Deus. Ainda assim não é o que Deus queria na vida dele. Às vezes nós queremos mudar de um lado para o outro. Às vezes nós queremos tomar certas decisões. Às vezes nós perdemos a paz da nossa vida com o dia de amanhã, com as ansiedades, com as preocupações, sem levar em consideração a promessa que Deus tem para nós. Sem levar em consideração se é este o plano de Deus. Irmãos, quando o plano de Deus ele vai se cumprir na sua vida, Johnny, de uma forma ou de outra, nada irá impedi-lo. Nada irá diminuir, nada irá frustrar os planos do Senhor da sua vida, nem na minha vida. Nada. Mas nós precisamos ter essa atitude, primeiramente, de aceitar essa promessa de Deus, de viver debaixo dessa promessa de Deus, e assim vivendo debaixo da promessa de Deus, tomar as atitudes necessárias. Deus nunca fez para o homem aquilo que o homem pode fazer. A sua vida, a sua história, o seu labor do dia a dia, você precisa correr atrás dele. Chama a atenção que Deus tira o povo de Israel do Egito e leva eles para o deserto, e no deserto eles não precisavam fazer nada. Deus providenciava água, Deus trazia comida, nada, porque eles estavam no cuidado de Deus. Mas quando Deus leva eles, entrega eles à terra prometida, lá eles precisaram vencer gigantes, derrubar muralhas, lá eles precisavam lutar, eles precisavam plantar para colher o seu próprio alimento. Os passos são dados por nós. Plantar cabe a mim e a você. Limpar poços cabe a mim e a você. O que não pode acontecer é que a seca não pode impedir, tirar a minha fé de plantar. A sequidão não pode tirar a sua fé de limpar poços, porque há águas de Deus para a sua vida. Existem águas correntes, existem manancial de Deus dos céus disponíveis para a sua vida. Creia nisso, continue cavando poços em tempos difíceis, em tempos raros, em tempos escassos, porque Deus vai se levantar ao seu favor, e o inimigo, e as cidades, e as pessoas de volta irão reconhecer
que o Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Deus que governa e dirige a sua vida, a sua história. Mas a Bíblia diz que eles, depois de cavar esse outro poço, ele coloca o nome desse poço, Seba, Bet-seba, ou seja, poço da aliança, porque o seu pai tinha feito uma aliança ali antes, e ele coloca o nome desse poço, poço da aliança. E a Bíblia diz que ele faz algumas coisas que são extremamente importantes. A Bíblia diz que ele se levantou um altar de adoração ao Deus. Se levantou um altar de adoração a Deus. Eu falava há uns tempos atrás, eu ministrei aqui, sobre os memoriais. A importância dos memoriais. Sempre que Deus fazia algo grande na vida de uma pessoa, do povo de Israel, de uma pessoa, eles levantavam um altar de adoração a Deus, para que ficasse marcado, ficasse registrado aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles. E nós, durante a nossa vida, na nossa caminhada, aqui mesmo, esse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia dele sobre a nossa vida em tudo que nós fazemos. Levantar altares para o Senhor. O pastor Paulo esses dias fez um mini culto de adoração a Deus, levantou um altar lá no negócio dele. Eu chamei o meu filho, que a gente tinha conversado já sobre fazer um culto de agradecimento a Deus pela formatura dele, e as coisas aconteceram. Esse dia eu falando com ele, olha, já passou da hora, nós precisamos fazer urgente esse culto de adoração, nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez para nós, nós precisamos deixar conhecido aquilo que Deus fez para nós. Quando o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, Deus ordenou, olha, pegue cada líder da tribo, pega uma pedra e levante um altar em meu nome, para que quando as gerações futuras vierem, quando os vossos filhos perguntarem o que é isso, vocês respondam, esse foi o braço forte de Deus sobre as nossas vidas, que abriu o rio para que nós passássemos. Nós precisamos aprender isso, irmãos, é valorizar aquilo que Deus fez na nossa vida, levantar altares de adoração ao nome do Senhor. Quantos nessa manhã está disposto a colocar a sua vida em um altar de adoração ao Senhor? Quantos nessa noite está disposto em falar, Senhor, eu quero que a minha família seja um altar de adoração ao Senhor? Não espere um momento como Jó chegou. Não espere que Jó só tinha um buraco diante dele para adorar a Deus. Não espere o momento quando aconteceu com Abraão, que Abraão não tinha nada mais. Sabe, irmãos, Abraão perdeu uma chance muito grande. Abraão, interessante, quando ele teve o seu filho Isaque, ele no 8º dia ele faz uma festa para o povo, mas ele não levantou um altar a Deus. E a Bíblia não fala isso, nem eu estou falando isso também. Não estou querendo ligar uma coisa com a outra. Mas passou um tempo depois, Deus pede esse filho para ser queimado, para ser degolado em um altar. Será que se Abraão tivesse oferecido esse altar para Deus no nascimento daquela criança? Eu não sei, não estou aqui para questionar, mas certamente que Abraão perdeu uma grande oportunidade de oferecer um altar ao Senhor, no nascimento de Isaque. Ofereça um altar de adoração ao nome do Senhor sobre a sua vida. Ofereça, reconhece o que Deus tem feito para você. Antes de ontem a aluna ia voltar para a universidade, a gente tinha uma pequena conversa, e eu falei, olha, nós, você, eu, a sua mãe, enfim, todos nós precisamos tirar mais os nossos focos dos problemas, da sequidão, da escassez, e lembrar aquilo que Deus tem feito para nós. As bênçãos do Senhor, os milagres, como o pastor Ivan pegou aqui, irmã Alessandra, do dia a dia que Deus faz nas nossas vidas, e onde está o altar que nós levantamos a Ele. E esse homem levanta um altar ao nome do Senhor. Outra coisa que a Bíblia diz que ele faz, ele invoca ao Senhor.
Invocar ao Senhor é reconhecer que é Deus quem faz, é Ele quem fez, é Ele quem irá fazer, é Ele quem governa, é Ele que é o meu Deus, é Ele que é o meu Senhor, é Ele que é a minha rocha, é Ele que é o meu socorro, é Ele que é a minha aliança, é Ele que é a minha vitória, Ele é a minha promessa e Ele jamais vai falhar. Invocar o nome do Senhor é reconhecer a autoridade, o poder e o domínio dEle sobre a sua vida. E por último, a Bíblia diz que Ele faz uma tenda, Ele se assentou naquele lugar. Assentou-se na promessa de Deus. Ele recebeu a bênção de Deus. Ele recebeu aquilo que Deus tinha reservado para ele. Irmãos, nós seríamos tão mais abençoados se nós tomássemos posse da bênção daquilo que Deus tem para nós. Se nós realmente tomássemos posses daquilo que Deus tem reservado, da promessa dEle para a nossa vida, do cuidado dEle para a nossa vida. E homens, o salmista, ele sabendo disso, ele fala assim, olha, o Senhor é tudo o que eu tenho, é o Senhor. Asaf passou por uns problemas de dúvida, de questionamento diante de Deus, mas a Bíblia diz que um dia ele entrou na presença do Senhor e falou, tudo o que eu tenho é o Senhor, tudo o que eu tenho. O salmista fala assim, olha, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na minha angústia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha rocha, Ele é a minha esperança, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus da minha salvação. Reconheça, levante esse altar de adoração ao nome do Senhor, invoque ao Senhor e se assente debaixo da promessa do Senhor. Firme os seus fundamentos, firme a sua família na promessa do Senhor, firme a sua tenda, firme a sua casa, firme os seus projetos debaixo da promessa, debaixo dos planos do Senhor, porque sim, as nações irão reconhecer que o Senhor, o Deus de Israel é o seu Deus, que a sua vida, que a sua história pertence a Ele, que passará céus e terras, mas que nada do que Ele prometeu sobre a sua vida irá se fracassar e já deixar de se cumprir. Levante esse altar ao Senhor, assenta-se, descanse na promessa do Senhor, firma, faz um fundamento em cima da promessa do Senhor na sua vida, e não se abale por vento contrário, não se abale por confusão, não se abale por inimizade, nem se abale pela tranquilidade, não se abale por nada, porque você estará debaixo da promessa do Senhor, debaixo da ordenança, debaixo da mão potente do Senhor. Aquele povo de Israel caminhando pelo Egito, a Bíblia diz que tinha uma nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem livrava eles do sol, a coluna de fogo aquecia a noite, clareava. E a Bíblia diz que eles não moviam se aquela nuvem ou aquela coluna não movesse. Ou seja, eles não faziam nada sem estar debaixo da presença de Deus. Eles firmavam as tendas dele onde a presença de Deus estava. Não queira dar um passe fora da presença de Deus. Não queira tirar a sua família 1 milímetro debaixo, fora da promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para os seus... Não sabemos explicar por que está havendo seca, mas fica onde Deus te colocou, ou vá para onde Deus te mandar. Não vá, não seja uma Maria, vá com as outras, não volte para o Egito, porque os outros estão voltando, não faça isso, porque Deus tem um cuidado especial com você, com a sua vida, com a sua família, e se Ele te trouxe aqui nesta manhã, foi para falar com você, olha, eu vou cuidar, eu estou cuidando. Está seco, está, mas plante. Está difícil, está, mas cave poços. Cavou um, não deu certo, cave outro. Cave o terceiro. Me invoque. Fica debaixo da minha presença. Fica debaixo da minha ordenança. Seja fiel à promessa que eu tenho para a vida de cada um de vocês. Seja fiel ao mandado de Deus. Seja fiel à ordenança do Senhor. Abaixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu quero invocar a Deus pela sua vida nesta manhã. Eu quero pedir a bênção do Senhor. Irmão Helder, vamos cantar aquela música, quão grande é o Senhor.
nós cantamos aqui. Que você possa, nesta manhã, ainda que possa os tempos estarem secos, ainda que a escassez possa ter chegado, está chegando na sua vida, a insegurança, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. O Senhor, Ele já falou com você de uma forma muito clara. E por que o questionamento? Não seria melhor, não seria hora, não seria tempo de levantar um altar a Ele, ainda que em terras secas, ainda que no fundo de um buraco, ainda que diante de uma notícia má, ainda diante de uma situação contrária, de ventos fortes. Levante um altar ao Senhor nesta manhã. Declare a grandeza dEle sobre a sua vida, declare o poder dEle, declare a autoridade dEle, declare o governo dEle sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele cuida de tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. E ao contrário disso, nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer por nós. Abre o seu coração nessa manhã, canta este louvor, levanta o altar a Deus nessa manhã com o seu coração. Declare esse poder, declare este cuidado, declare essa grandeza de Deus sobre a sua vida. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é um Deus que ressuscitou a própria luz. Ele é um Deus que esteve com Jacó fugindo e as trevas vão. Ele é um Deus especialista em mudar a situação. Tremer Ele é um Deus que ouviu o choro daquele menino, filho de Agar. Tremer com sua voz. Ele conhece a sua vida, a sua história, Ele conhece o seu momento. Mas nessa manhã a palavra do Senhor é plante, cave poços, limpe poços, invoque, glorifica, se estabeleça na presença do Senhor. Essa mensagem de Deus para a sua vida. Todos vão de ver quão grande é o seu Deus. Todos vão de ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Todos vão de ver o amor de Deus sobre a sua família. Todos vão de ver a misericórdia do Senhor sobre você e sobre os seus. Todos vão entender os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Quando pensamos que tudo está errado, quando pensamos que tudo vai se acabar, que nada vai dar certo, o Senhor vem com a resposta, Ele vem com a solução. Você veio aqui nesta manhã para receber essa palavra. Plante, cave poços, adore, invoque e descanse, se estabeleça na presença do Senhor, se estabeleça na promessa do Senhor, se estabeleça naquilo que Ele tem falado para você, estabeleça-se naquilo que você tem aprendido desde a sua meninice. Estabeleça diante daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não vá porque o outro está indo. Não fique porque o outro está ficando. Não perca a paz porque o outro está perdendo, porque você é diferente. Ele te elegeu. Ele te amou com amor eterno. A Bíblia diz que Deus te amou, que o Espírito Santo dele te selou, e que Jesus Cristo te salvou. Você é filho de Deus, você é herança deste Deus eterno. Todos vão te ver quão grande é o seu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua geração, que Ele abençoe a sua história, que Ele abençoe a sua plantação, que Ele abençoe os teus passos, que Ele abençoe você, que no seu coração haja paz, que no seu coração
Haja confiança nele todos os dias, que ele é um Deus que jamais te esqueceu, jamais te esquecerá, e a promessa que ele fez, ele irá se cumprir, assim como cumpriu com Abraão, assim cumpriu com Isaac, assim como cumpriu com todo o povo de Israel. E um dia nós estaremos face a face diante dele, e veremos que tudo que ele falou se cumpriu diante de nós, e estaremos na glória, onde a Bíblia diz que rios correrão do seu interior. A Bíblia diz que nós estaremos ali eternamente com o Senhor, onde aí sim não precisará mais plantar, onde aí sim não há sonhos entupidos, não há poços entupidos, mas a presença do Senhor regará as nossas vidas, nós estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.